Há histórias que atravessam o tempo e continuam vivas no coração de quem veio depois. Essa é uma história de Nona Gusta, uma mulher que com coragem, fé e amor deixou suas raízes crescerem e se transformarem em gerações inteiras, hoje reunidos no primeiro encontro de descendentes de Nona Gusta. Que hoje se encontra aqui, a nossa árvore familiar. Hoje, apenas uma filha e uma nora estão entre nós. As demais vozes já se calaram, mas jamais foram esquecidas. Elas vivem em nossas memórias, nas histórias que contamos, nas histórias que repetimos sem nem mesmo perceber e no modo como cuidamos uns dos outros. E é por isso que esse encontro é tão importante, o nosso primeiro encontro, porque cada um de nós carrega um pedacinho da Nona Gusta. Cada tataraneto tem um traço dela, no sorriso, na persistência, no olhar, na fé. Somos todos frutos desta mulher que, mesmo partindo há mais de 30 anos, continua viva em cada abraço apertado, em cada lembrança compartilhada, com o seu perfume de manjericão. E quem não lembra do perfume de manjericão? Aqui está o manjericão que cada um vai poder sentir, e este era o perfume que ela usava. E quem tem saudades é porque um dia amou. Hoje homenageamos não só a matriarca, mas toda uma geração que se foi e nos deixou como herança algo maior do que bens materiais. Nos deixou valores, histórias, raízes e um legado de amor incondicional. Que esse seja o primeiro de muitos encontros. Que nunca deixemos que a memória da Nona Gusta se apague. Que sua família se lembra, se orgulha e te ama profundamente. E juntos com a Senhora, todos os nossos pais e todas as vozes desta família que se calaram. Nona Gusta, obrigado por tantos ensinamentos. E agora eu vou chamar o Osmar. Ele também vai fazer um comentário aqui do nosso encontro. Herdeiros da Nona Gusta, que satisfação imensa e ao mesmo tempo um pedido de desculpas, por nós não termos tido coragem
iniciativa de fazer esse encontro antes. Mas de qualquer jeito é melhor tarde do que nunca. Precisou que a nona fizesse 30 anos de falecimento, 32 anos já, e nós pela primeira vez nos reunirmos. Mas de qualquer forma, vale a intenção. Acho que o mais importante é que a gente esteja aqui para comemorarmos junto esta saga chamada Nona Augusta. Porque na verdade, se hoje a gente reclama de dificuldades, imaginem naquela época e com tantos ao redor para encher a barriga. A Valdéres falou que eu saí cedo de casa, claro, ficar em casa tinha que trabalhar, vai fazer o quê, né? Então vamos para a lida, né? Vamos embora. Mas de qualquer jeito, gente, eu sei que muita gente sabe bastante da história da Nona Augusta, mas a gente gostaria de repetir aqui os passos que ela fez para que cada um de nós estivéssemos aqui. E quando a gente fala em que cada um de nós estivéssemos aqui, uma cidadezinha chamada Mazer ou Mazer, a gente não sabe pronunciar direito, no norte da Itália. Hoje é um município. O município de Mazer fica na província de Treviso, que é na região do Vêneto italiano. Esse município hoje tem 5.000 habitantes. E então, se formos fazer uma comparação, seria, digamos, Passos Maia, o Mazer, Treviso, o estado de Santa Catarina, a região do Vêneto é a região sul do Brasil, então lá é a região do Vêneto, no norte da Itália. E eles vieram de lá no ano de 1911. Chegaram aqui no Brasil em 1911, a Valdéres já falou, a nona tinha 6 anos e pouquinho. 6 anos e pouquinho, desembarcaram no porto de Rio Grande, ela, o pai, a mãe, e a gente não tem o relato correto. O tio Vino falava de uma tia cega, falava de mais algumas irmãs. A Nona Augusta veio com o pai e a mãe, com certeza essas outras pessoas a gente não sabe. E o nome do nono, do meu bisnono e dos, digamos, netos pelo lado da Nona Augusta, todos, chamava Esperidione de Bortoli. E a nona, a bisnona no caso, chamava Ana Zanqueta. Zanqueta com CH e 2 T's e o A no final, Zanqueta. Então, para ver que já a mãe da Nona Augusta tinha alguma coisa a ver com o Zanquete, para ver que daqui a pouco, aonde que nós se metemos todo mundo, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas eles vieram e foram para o interior do Rio Grande do Sul, do primeiro distrito de Nova Prata hoje. Então eles chegaram ali e foram trabalhar na agricultura, como eles faziam lá na Itália. Por que que eles vieram para o Brasil? A verdade é que naquela época a Itália estava sofrendo de uma crise muito grande na agricultura, tinha crise política, tinha uma crise industrial também, e o pessoal estava morrendo de fome. E o governo italiano fez um acerto com o governo brasileiro que precisava da colonização. E o governo garantia que eles vinham aqui e tinham tudo. E daí vieram e tinham o quê? Não tinham nada, na verdade. Todo mundo que já foi até Gonçalves, a região de Garibaldi, que assistiu às palestras lá, sabe que esse pessoal chegou aqui com uma promessa, mas quando chegou aqui, foram para as terras e simplesmente tinham que produzir. A Ana se fincaram nesta linha, e a nona foi até 17 de maio de 1929, quando ela conheceu o primeiro marido. O primeiro marido, então,
o Beppe, eu estou lendo aqui, gente, porque tem muita data, muito nome. Então, o José Detoni, e casou com os 24 anos. Interessante, é o casamento número 2 do 1º distrito de Prata. Então eu não sei se eles não casavam ou tinha pouco casamento mesmo, porque o casamento da Nona Gusta com o Beppe foi o número 2 do distrito. Então só tinha tido um casamento antes disso. Mas interessante, né? Ela casou e teve as 3 filhas que a Valdéria citou. Então a tia Sibila, a tia Esther, a tia Nair, todas estão junto com ela, com certeza lá. E a gente não tem a data correta da morte do Beppe. Aí aconteceu o quê? As coisas rodaram e outro documento que a gente tem é o outro casamento da Nona. Ela casou dia 12 de outubro de 1936. Então ela tinha casado em 29. Em 36 casou de novo pela segunda vez. Os 2 documentos estão aqui. Eu até quero falar uma coisa para vocês. Nós temos aqui as certidões de nascimento e de óbito do tio, do tio Vino está com nós aqui, da Nona Gusta, o nascimento da Nona Gusta, que é uma certidão italiana, inclusive. Para depois, se alguém quiser, está numa pastinha. Uma parte estava comigo, o Barriga tinha as outras partes, assim. Então veja o seguinte. Ela casou em 29 e casou em 36 com o segundo marido, quer dizer, o primeiro se foi. Muito religiosa e muito choca mesmo. Era verdadeira choca, ela queria todos os pintinhos sempre embaixo da asa. Por isso que ela fazia questão que nos finais de semana sempre tivesse um dos filhos ou filhas com os netos e bisnetos na casa para almoçar. As festas que a gente fazia, os aniversários de todos os tios, sempre tinha o brodo, e é por isso que, digamos assim, o pessoal optou por fazer um brodo. E o que a gente vê de todo esse legado, gente do céu? Que a família tinha que estar sempre unida. Então a gente vinha para a gruta, fazia as orações, e depois ia para casa, geralmente para a casa dela, que era a casa do tio Vino, toda a família, e é onde a gente fazia os brodos, as brincadeiras, e daí nós, piazadas, sempre tinha o compromisso de pegar os galos para a próxima festa. Isso que, digamos, marcou muito a nossa vida. E eu também tenho uma coisa muito particular, que comigo, a Nuna sempre estava muito presente. Cada vez que eu voltava, ela não deixava que eu voltasse sem participar de um brodo na casa dela, porque a gente sempre cantava umas músicas italianas, uma coisa assim. E eu fui pesquisar uma coisa que a Nona me contou. Ela contou que quando ela estava lá na Itália, ela lembra ainda, então ela tinha 6 anos, né? Ela tinha 6 anos, ela lembrava do tal de Monte Grappa, porque a cidade de Mazera é uma cidade no nível do mar, mas o Monte Grappa é um vulcão extinto há muitos anos, que está a 2.000 metros de altura, e nos 2.000 metros de altura, naquela região lá, fica muito tempo do ano com bastante neve, e neste Monte Grappa, que tem uma música que talvez alguns de vocês saibam: o Monte Grappa, como sei belo, tu sei castelo della gioventù, o Monte Grappa, como sei belo, tu sei castelo della gioventù. A Nona contava que numa das guerras que a Itália teve, que foi um dos motivos que eles também vieram embora, porque as guerras dizimaram o país, neste Monte Grappa que tinha neve, diz que corria o sangue por sobre a neve. Então era uma história muito triste que a Nona contava da vinda deles, que alguns parentes, irmãos e coisa e tal morreram na história lá nessas guerras. E eles vieram para cá.
naquela miséria toda que tinha, eles se inscreviam com a família que ficou lá. Essa história, com certeza, muita gente não sabe, porque a nona contava triste isto. Parentes muito próximos deles que ficaram lá, escreviam cartas, porque daí acabou aquele processo de emigração, saída da Itália para cá. E o que eles faziam? Eles se escreviam para se contar as histórias, como é que estavam aqui, como é que estavam lá, e as cartas demoravam meses para ir e voltar. E eles daqui do Brasil pararam de escrever, de tanta tristeza que eles tinham com a miséria que os que ficaram lá estavam passando. Morrendo de fome, contando de vários que morreram de fome, definitivamente morreram de fome, e infelizmente eles aqui, mal e mal conseguiu sustentar. Então, eles pararam de se inscrever e perderam o contato e nunca mais ficaram nem sabendo o que tinha acontecido com a família. Mas daí eles fizeram o quê? Eles cresceram com número e coisa e tal, e estamos nós aí todos, bonito, gordinho, corado, né, barriga? Tudo bem, caprichado. Infelizmente, com esta festa que realmente eu acho maravilhosa e espero que ela continue. Eu queria dizer, falar alguma coisa aqui. Boa noite a todos. Eu sou Euclides, para quem não me conhece, filho da Dona Angelina. Vou só contar um parênteses aí. A minha nona, nossa nona da família mãe, é irmã da nona Marina, que é mãe do meu pai. Quando a mãe da minha mãe faleceu, a minha mãe era bebê, pequenininha. Quem criou a minha mãe foi a nona Augusta. E por coincidência do destino, duas irmãs, duas nonas, nona Marina, mãe do meu pai, e a nona Augusta, que criou a minha mãe. Isso. Essa é a história que eu sempre... O pessoal não entende, mas como assim? Mas parente? Não tem parentesco. E falando só do Bruno, vou contar umas historinhas aqui no nosso tempo, que era, botava ovos lá da tia Maria. Quando nós chegamos com a galinha para fazer o brodo lá no Osmar, a tia Maria falou: mas essa galinha é a única galinha que põe ovos aqui em casa? Como que vocês pegaram lá? Então era isso, não vamos contar muita história, que tem muito. Obrigado pela atenção. O Clíris não tinha que ter contado, nós vamos roubar uma galinha para fazer o broto. Mas assim, gente, então só para encerrar, a verdade é que quando a gente conta que a tia Nair casou com um Zanquete, os caras ficam perguntando, mas como que a tia Nair, se é Zanquete, casou com um Zanquete? Aí tem que explicar toda essa história que eu contei, que a tia Nair não é Zanquete. A tia Nair, na verdade, é de Tony, assim como a tia Esther e a tia Celila são de Tony. E daí então o Zanquete é da segunda família, do segundo marido da Nona Augusta, aquele da travessura que eu contei para vocês. Tá bom, gente? Então acho que um bom brodo para todo mundo aí. Vamos passar para a Valdéres aqui. Desculpe nosso prolongamento aqui.